essa aula de hoje, então, ela é voltada para a parte de responder uma pergunta, ó, que é se fazer um projeto de um circuito integrado ou fazer um projeto com um circuito integrado. Tem duas questões nessa abordagem, olha só. A gente aborda bastante coisas nessa disciplina de como fazer, como são realmente construídos os circuitos integrados, quais são as portas lógicas, como são os processos de fabricação, como se simula os componentes e parâmetros de componente e tudo mais. Mas tem que se julgar sempre muito bem se vale a pena realmente fazer o projeto de um circuito integrado ou se vale a pena utilizar um circuito integrado que já existe disponível aí comercialmente. Então, basicamente, o conteúdo da aula de hoje ele vai em torno dessa pergunta e inicia fazendo uma comparação em 3 pontos. Vejam bem, o que está envolvido em fazer o projeto de um circuito integrado, que é tudo que a gente viu até agora, selecionar tecnologias, selecionar dispositivos, tudo isso. O que é relacionado com utilizar um circuito integrado que já existe comercialmente, ou, o terceiro possibilidade, algo intermediário, que é usar algum componente configurável ou programável. Vamos pegar Eu bem o pretendo exemplo fazer do a teu terceira projeto aí, Bernardo. possibilidade disso. Oi? Como? Oi? Sim? Sim, professor? Vamos pegar bem o exemplo do teu projeto aí, Bernardo. Tu tem Sim. um avião, uma parte que é por controle remoto, né? Uhum. Se fossem as 3 abordagens diferentes, a primeira seria julgar se tem sentido projetar um circuito só para controlar um dispositivo de controle remoto, que vai ter toda a parte digital de controle, codificação de dados, radiofrequência, recepção. No caso, 2 circuitos, né? Um transmissor e um receptor. Vale a pena projetar isso? No segundo, a possibilidade é como é que tu poderia fazer isso com componentes comerciais? Existem componentes comerciais adequados ao que tu está fazendo? Para implementar essas funções aí. E a terceira é, tá, vale a pena então implementar com um dispositivo configurável, já que não tem um dispositivo comercial que agrega todas as funcionalidades exatamente como tá, vale a pena pegar um dispositivo semi-configurável aí para fazer essa função? Qual Ah, dessas 3 abordagens a que minha tu tem resposta, até a agora? minha resposta para essas perguntas aí, todas são sim. Porque eu me lembro que o Tesla fez esse mesmo projeto, tipo, não o mesmo projeto, mas com poucas coisas que ele tinha na época ainda. E ele conseguiu fazer um barco de controle remoto. Não sei se o senhor viu isso aí já. Quem é Ele esse? foi o Nikola Tesla, muito Não tempo sabia. atrás. Ele controlou, numa uma audiência, como é que é? Na frente de uma plateia, ele falou que ia controlar o barco com os poderes da mente, só que ele tinha inventado o rádio controlador de coisa para fazer o barco andar onde é que ele queria. Aham. Ok, olha só, ele é uma coisa muito anterior, né? Ele vem numa época em que nem se falava em circuito integrado, nem se falava em eletrônica, né? Era muito mais simples Exatamente. os componentes, né? Mas olha só, bota na tua situação aí, do que tu tá fazendo hoje em dia. Nesse teu Uhum. projeto, da forma que tu propôs, a proposta do teu projeto, tu acha que vale a pena tu mandar fazer um circuito integrado específico para essa aplicação? Vale a pena tu pegar um componente que faça toda essa funcionalidade que tu tem aí integrado num componente só? Ou vale a pena tu pegar e montar isso aí a partir de dispositivos programáveis ou configuráveis? Na real, vale mais a pena a terceira, para pegar um dispositivo já pré-pronto e só programar ali que eu preciso. Mas igual, ainda tem muita coisa para fazer. Sim. Beleza, olha só. Se tu pegasse algum dispositivo voltado para isso aí, poderia usar algo desse tipo, como existem circuitos comerciais disponíveis já. Lá na parte de multiplexação, lembra que eu passei lá no início lá de. Acho que era de Telecom mesmo. Métodos de multiplexação. Lembra que tinha uns encoders e decoders lá prontos? Uhum. E Na, simplesmente. re- na real, o Arduino ali, ó, quando tu tá fazendo programação, tem que botar uma palavra passe dentro do Arduino para que esse Arduino passe essa palavra pro outro e aí não seja não ocorra tipo interferência. É uma palavra hexadecimal. Não sei se o senhor conhece. Eu não conheço como é aí dentro, como é o kit que tu tá usando exatamente. Mas olha só, existem alguns tipos de DCIs prontos que já implementam grande parte dessa lógica de controlar a distância, né? Nós nem falamos ainda sobre Uhum. acionar motor, sobre outras coisas aí, né? Nós só falamos de mandar os comandos de um lado pro outro, tô pegando como exemplo aí. Mas então, existem circuitos integrados que fazem só essa função aí, de jogar sinais de um lado pro outro, um circuito em cada ponta, um encoder de um lado, um receptor do outro. Ele faz isso. Uhum.
E a terceira opção seria realmente, se tu quisesse alguma coisa super dedicada para explicação, fazer um circuito dedicado para isso aí. Nesse caso aí nós já julgamos rapidamente. Olha só, se existem algumas soluções comerciais prontas já, tu não vai produzir uma grande quantidade de unidades do teu projeto, de repente pegar um circuito comercial pronto seria mais fácil. Ah, mas tem funcionalidades que eles não têm implementadas, tu quer customizar conforme tu necessita, né? Então, utilização do dispositivo configurável é bem viável. Mas eu tenho uma coisa para lhe falar. Se eu comprasse um desses já pronto, custaria 3.000 reais. Eu não falo em comprar um controle remoto Tipo, esses controles remotos realmente completos. Eu tô falando só dessa parte de comunicação. Para fazer o controle à Ah, tá distância, certo. existem CIs pequenos para fazer isso, mas não implementam todo o hardware mecânico, alimentação, não implementam tudo isso, né? Concordo contigo, mas existem soluções comerciais, até pro ponto de vista de controle remoto, pronto. Vamos Tranquilo. olhar esses três aspectos em mais detalhes agora. Uma série de fatores relacionados com o projeto do circuito integrado inteiro. Aqui eu tenho uns exemplos, olha só, de como é que é feito o encapsulamento de protótipos do circuito integrado. Para conhecimento mesmo, ó. E esse método de encapsulamento se chama COB, Chip on Board. O passo a passo da construção dele, olha só, parte de simplesmente ter uma placa. E você tem também o die de silício que vai colado no meio daquela placa, ó. Isso aí é O um senhor está pedacinho de compartilhando a silício. tela, professor? Relacionado com prototipação, então esse tipo de encapsulamento é bem comum, principalmente pelo preço dele, é bastante barato. Em relação a fazer um encapsulamento próprio e soldar. Olha só, a partir de uma placa que já tem as trilhas ali em posições adequadas, um die de silício é colado ali no meio, que é o que foi fabricado lá, né? Uhum. Depois é feito a ligação elétrica entre aquele pedacinho de silício que está colado ali e os pads, que são os espaços, as trilhas, a placa que vão receber ele. E depois aquela colinha, aquela cola epóxi ali em cima para segurar ele no lugar e proteger, inclusive, aqueles fiozinhos que foram adicionados ali. É bastante comum aqui em produtos de baixo custo isso aqui, né? Não, Principalmente. eu sei, eu já lidei com isso aí. Eu Uhum. pergunto uma coisa, como é que o cara faz manutenção para tirar essa resina epóxi aí depois de cima? Não Não, faz, né? não, tá aí a questão. Eles não são feitos para pensar em manutenção, eles são feitos para baixar o custo, realmente. Porque olha só, esse processo de fazer a conexão elétrica entre o encapsulamento e a placa vai ter que ser feito se você criar um encapsulamento e botar primeiro o silício no encapsulamento e depois soldar ele na placa. Tem que ser feito de qualquer forma. Assim é uma forma de baratear bastante. Aqui nesse link tem um videozinho, inclusive, mostrando lá como é que é feito esse processo, como a máquina faz isso aqui. Mas olha só, esse aqui é um encapsulamento bem barato. É típico de prototipação, até porque ele é rápido de ser feito. Outros tipos de encapsulamento usados em prototipação são esses com cavidade aberta, em que você consegue enxergar o silício. Aqui no caso ele tem uma tampa de vidro ou acrílico incolor, que expõe o silício ali, você vê como os pinos estão ligados, e esse encapsulamento é usado em protótipos. E aqui tem outros formatos dele, ó, desses encapsulamentos de cavidade aberta, no qual tem uma área em que pode se fixar aqui dentro o die de silício, e cada terminal elétrico aqui em volta vai ser ligado a um pino do encapsulamento externo. Esse encapsulamento aqui pode ser soldado e desoldado, por exemplo, mas também é voltado só para prototipação. Né? Eu comento assim sobre prototipação e trago isso aí, porque quando se fala então em fazer o projeto de um CI próprio, tem algumas vantagens e desvantagens. Se a gente for observar bem, ó, uma lista grande de vantagem, grande de desvantagem. Uma das vantagens aqui é exatamente a questão do maior desempenho. Vocês fazem um circuito dedicado a uma determinada aplicação. O melhor desempenho pode ser menor consumo de energia, maior velocidade, menor tamanho, várias características aí. No teu caso, a tua aplicação aí do teu controle remoto, tu não tem uma coisa muito apertada, assim, não tem uma exigência de consumo de energia extremamente baixo, não tem uma altíssima velocidade que outros componentes comerciais não atinjam, ou algo assim, né? O Na tamanho também não é um real, problema, já que tu vai ter motores, vai ter baterias, vai ter coisas de ordem de grandeza muito maior, né? Não é um problema do teu controlador ter alguns centímetros, né? não, mas na real, assim, ó, a distância entre a antena e o Arduino tem que ser a menor possível para não ter interferência. E aí tem que ser, essa comunicação tem que ser extremamente rápida e eficiente. Aí, para ter essa comunicação, eu não poderia ter alimentado a antena com os 3.3 do Arduino. Eu teria que ter feito uma alimentação externa. E Ok. aí foi isso que custou o projeto inteiro agora. Até agora.
Ok, mas olha só, ainda assim, tu tem componentes comerciais, tu falou, tu tem um módulo de antena, tu tem um Arduino que suportam essa tua aplicação, né? Não tem algo que tu Uhum. não consiga fazer com componentes comerciais até agora. Não, não, não tem nada. Ok, Teoricamente nada. tem coisas aí que não existem componentes comerciais disponíveis. Antes de alguém mandar fabricar. Do tipo isso aqui. Chips dedicados para comunicação telefonia móvel. Como esse chip da Qualcomm aqui. Eu Eu peguei só sempre um quis exemplo. saber como é que era feito esses chipzinhos. Sempre quis saber. Ok, olha só, tu já viu os passos de processo lá, né? Todos os passos de fabricação e tudo mais, a gente vai começar a ver agora nos métodos de projeto e estratégias de projeto, como eles são unidos. E aí o que a gente vai ver mais interessante isso aqui, por exemplo, esse chip da Qualcomm, ele é extremamente focado em consumo baixo de energia, olha só. Esse é uma folha de dados dele, ó. Costume, consumo de energia ultra baixo. E não só pensando em consumo de energia ultra baixo, mas olha só que interessante, ele tem alto nível de integração que ele fala aqui. A gente vai ver lá embaixo que ele tem várias coisas integradas nele mesmo. Não basta ele ter um consumo baixo de energia, se tu vai ter que botar um monte de outros chips em volta para fazer outras funções, né? Então ele já integra várias funções dentro dele próprio para evitar isso. E também, pensa em telefonia móvel hoje em dia. Qualquer componente tem que ser muito compacto para caber dentro de um telefone que tem menos de 1 centímetro de espessura, né? Uhum. Então, para esse tipo de aplicação, tanto consumo de energia quanto volume são muito apertados. Então, quanto menos componentes você tiver na placa e tiver a maior parte dos componentes integrados num chip só, reduz o tamanho total do componente. Professor, só fazendo um parênteses aqui, eu não sei se o senhor viu as notícias ali da Internacional, que diz que o novo iPhone não pode haver reparo nele. Aí foi uns caras fazer uns testes no iPhone para ver se eles conseguiam trocar. Eles compraram 2 iPhones idênticos, aí eles tiraram as câmeras do iPhone, aí trocaram o de um para outro e fizeram o teste para ver se funcionava. E aí o iPhone que foi trocado a câmera não funcionava e não reconhecia a câmera. E o outro nem ligou. E aí eles trocaram de volta as câmeras para os original e aí funcionou tudo de novo. Sim, entendi isso aí. Isso aí eu acho que é uma estratégia comercial muito da Apple, realmente. Eu já vi muita gente criticando isso aí, porque eles implementam estratégias para impedir que outras pessoas consigam fazer manutenção de forma a eles terem o domínio do mercado de manutenção dos dispositivos deles. Isso Não, tem mas pontos aí positivos e tá. negativos, Isso é né? com certeza uma estratégia dessas. Aham. Mas para que fazer isso? Porque, tipo, não é reduzir, reciclar e reutilizar os aparelhos deles? Então o cara tá privando o cara de reparar o iPhone. Ironicamente, né? Eles dizem que não vão incluir carregadores na caixa por uma questão ambiental, mas eles implementam estratégias desse tipo, na qual inutiliza o hardware uma vez que você perde uma parte. Ou você tem que pagar os preços deles para poder fazer a manutenção. Eu já E vi justamente muita nessa crítica sobre isso geração que aí. não veio o carregador, é a geração que mudou o tipo de carregador, né? É, mas então olha só, é bastante controversa esse tipo de abordagem aí. E provavelmente eles implementam segurança a nível de hardware, que é outro ponto que a gente vai comentar lá embaixo. Uhum. Mas olha só, focando aqui assim, só para comentar esses aspectos gerais, olha só que é um chip super dedicado, que é um sistema, System on a Chip, que é uma integração com várias coisas dentro de um modem para geração de telefonia LTE, que a gente conhece por 4 e 5G aí. Ele é tanto focado no ultra baixo consumo de energia, como também ele agrega várias outras coisas, incluindo funções de segurança ali baseadas em hardware. Eu vou pular direto aqui para um diagrama que é interessante para nós, que é o que tem dentro dele, basicamente, olha só. Se a gente observar o que tem dentro dele, ele tem tanto chipset aqui que faz a parte de radiofrequência, quanto ele tem um processador Cortex A7, que é um tipo de processador ARM programável. Ele tem uma quantidade grande de memória RAM e memória flash, que é não volátil. Ele tem todo integrado, que é gerenciamento de clock e energia, que é necessário para a operação dele. E tem esse modem LTE completo aí. Tudo integrado num chip só. O que é benefício disso aí? Então, você não precisa ter um chipset de radiofrequência separado, um processador para controlar ele separado, um chip de memória RAM separado. E aqui ele tem várias interfaces diferentes, olha só. Ele já vem com dedicado para I2C, SPI, UART, USB 2.0 e interface com o cartão do próprio chip do celular. Então, olha só, isso aqui é um chip super dedicado para uma aplicação e que, se ele não fosse implementado num CI só, ele não conseguiria chegar em níveis de consumo de energia tão baixos quanto
ele está integrado aqui. Isso justifica essa Mas como questão. é que o aquecimento dele depois na câmera térmica fica muito alto? Ou ele tem dissipação na placa também? Eu acredito que ele não deve aquecer de uma forma muito extrema, porque todos os protocolos, todo ele é feito para baixo consumo de energia, até porque você tem uma quantidade de bateria limitada, né? E todo mundo quer maximizar o tempo de duração da bateria. É uma das métricas de desempenho que ele foca muito é o consumo de energia, muito baixo. Isso eu trouxe como exemplo, olha só, esse exemplo do chip da Qualcomm é exatamente por causa disso, não tem a ver tanto com desempenho, isso nem é citado como os principais pontos positivos dele, mas a questão do consumo de energia. Outra coisa que nós estamos quase chegando nesse caso da Apple que tu comentou aí, é se pode fazer proteção entre propriedade intelectual e segredo industrial ao se fabricar um circuito integrado. O que quer dizer isso? Implementar patentes ou algoritmos no circuito integrado dentro do hardware dele é uma forma de você proteger ele em relação a outros fabricantes conseguirem reproduzir isso. Pode ser soluções de hardware, arquiteturas de processadores, tudo isso. Uma vez que ela é implementada em hardware, a chance de outro fabricante pegar e conseguir reproduzir e fabricar o próprio circuito dele é muito menor. Ele vai pelo menos exigir um processo de engenharia reversa super complexo para que se consiga entender isso e, vamos dizer, a partir do hardware conseguir reproduzir isso. Quando é feito via software, você implementa uma patente via software, em poucas horas alguém que pega aquele seu software ele consegue já fazer engenharia reversa e descobrir o que tem ali dentro e como está o algoritmo implementado. Então, implementação de algoritmos e patentes em hardware é uma forma de manter esse segredo industrial. Pelo menos dificultar, olha só. Tornar uma grande barreira para a pirataria. Mas ainda assim não é intransponível. Isso que a Apple faz aí... Onde eu li a notícia ali sobre a Apple também, né? Mas tinha um rapaz lá que fazia manutenção dos celulares da Apple lá na Inglaterra. E ele comprava as peças dos iPhones direto da China. E aí, tipo, ele barateava muito o custo. E aí parece que a Apple botou um processo no cara, porque ele tava fazendo manutenção sem autorização. E aí, tipo, mandaram prender o cara e tudo mais, mas pra quê, né? Olha, se supostamente você está comprando o hardware da Apple, você compra o hardware, né? Por que você seria impedido de poder fazer manutenção no próprio hardware que pertence a ti? Por isso eu comentei, na real, é uma questão bem controversa. Já tá, tu pode fazer bem o que tu bem entender com ele, não pode? Olha só, veio bem a calhar isso que tu comentou sobre trancar o hardware contra a manutenção, coisas assim. Porque isso é uma estratégia comercial bastante perversa, até de alguma forma, mas em algumas áreas isso se aplica até por segurança. Tem hardwares que não permitem que alguém desautorizado faça manutenção nele, porque ele pode ser vital para alguma aplicação. Sabe aquele exemplo dos respiradores, equipamento para respiração, suporte respiratório, suporte ventilatório, que agora, durante o início da pandemia, foi muito focado aí, que vários fabricantes começaram a produzir e tudo. A manutenção no equipamento desses, geralmente só pode ser feita por profissionais exatamente porque o fabricante tem a obrigação de fornecer um equipamento que seja seguro. Uma vez que um não profissional faz a manutenção, ele pode tornar o equipamento menos confiável, pode levar à morte de uma pessoa, por exemplo. Por isso que os fabricantes, nesse caso, implementam estratégias e não querem que pessoas não autorizadas façam a manutenção, porque eles têm que garantir o desempenho e a segurança do equipamento. Que não é bem o caso de um iPhone, né? Isso aí é muito uma estratégia comercial também. Mas olha só, essa questão de propriedade intelectual, então, segredo industrial, pode estar protegida numa implementação de hardware de algo. O outro ponto crítico é relacionado com segurança. Aqui, olha só, estava criticando, a gente estava comentando, criticando a Apple, mas tem uma coisa bem interessante sobre segurança. A Apple, assim como outros fabricantes, implementa sistemas de segurança no próprio circuito integrado e nos próprios componentes integrados. Sistemas de segurança não fala aqui só em evitar que você consiga trocar uma peça do celular deles, como tu acabou de citar ali, mas principalmente para aplicação. Sistema de segurança no sentido de que senhas, chaves, dados para autenticação, porque precisa para autenticar no teu computador, relacionados com transações bancárias e tudo mais, pode ser tratado numa parte separada do circuito e que não vai estar sujeito a ser roubado via software. Quer dizer,
algumas chaves de criptografia e outras funções relacionadas com segurança, elas ficam presas dentro de uma parte do processador, no hardware. Isso não pode ser acessado via software. Então impede que qualquer um que tenha acesso ao equipamento, mesmo que você modifique o hardware, qualquer um que consiga ter acesso ao seu equipamento não vai conseguir ainda assim quebrar aquelas chaves de criptografia e acessar os seus dados ali sem realmente estar autenticado. Eu posso fazer só um comentário aqui, tipo, no final de semana meu irmão perdeu o celular dele e aí não tava achando. E aí nós tivemos que ia localizar através do Google Assistente, né? Aí eu loguei no Google Assistente para procurar o celular, só que tava com o meu e-mail. E aí eu botei assim, pá, achou meu celular, tá aqui dentro de casa, assim, do meu lado, assim. Quando eu olho pro meu celular desligando, assim, eu, puxa vida. Aí quando eu liguei meu celular de volta, assim, ele tinha apagado todos os meus dados, e tudo tinha voltado tudo ao zero, assim, de novo, nessa localização do celular. Eu acho que é uma proteção, talvez, contra o próximo cara que fosse pegar o celular, no caso. Eu acho que tu clicou em alguma coisa errada, porque eu já fiz a localização várias vezes, já perdi o meu celular, já perdi o celular da minha esposa e pelo localizador do Google eu não formatei nenhum deles. Tu Eu cuida posso, bem as posso ter opções que tu ficado usou errado, isso aí. mas eu só botei lá para localizar mesmo e ele apagou tudo. Bom, olha bem a configuração disso aí pra ver se realmente está configurado para isso. Eu acho que ele não iria apagar sem você mostrar uma opção na tela bem clara e confirmar pelo menos 2 vezes que realmente é isso que você quer fazer. Mas olha bem, olha só, eu tô comentando questão de segurança, que é, em vez de você ter um mecanismo tipo no software, tipo isso aí que tu falou, o software, quando tu conecta, abre uma sessão à distância, você consegue limpar ele, por exemplo, para evitar que a pessoa pegue ele na mão e consiga acessar. Mas existem opções de hardware que já vem embarcado nos próprios processadores da Apple. A Apple já focou muito nisso. Inclusive, isso é um problema que chega até na esfera legal. Porque já aconteceram vários casos aí em que pessoas foram pegas cometendo crimes e a polícia queria ter acesso aos dados e os contatos que as pessoas tinham feito no telefone. E por elas se negarem a autenticar e abrir e desbloquear esses telefones, não existe, assim, tecnicamente, outras formas de acessar isso. Porque mesmo que você tenha acesso ao hardware, você não consegue acessar o que está lá dentro do circuito. Não adianta você modificar o software, que ainda assim ele não vai permitir você acessar aquilo que está embarcado dentro de uma função de hardware lá, que fica muito bem protegido. E tem dispositivos, tipo os dispositivos da Apple, que inclusive gravam nos discos rígidos ou nas memórias não voláteis os dados já criptografados. Quer dizer, eles sempre passam por um processo de codificação antes de serem armazenados. Então, é praticamente impossível, mesmo que você tenha acesso à memória deles, ao chip de memória e leia externamente, de solda da placa e leia externamente, você não vai conseguir obter os dados, porque eles criaram uma camada de segurança a nível de hardware. Então, não só crítica, isso aqui também é interessante, né, para os usuários, esse tipo de proteção. Isso só pode ser implementado em nível de hardware, porque tudo que você implementar em nível de software pode ser alterado, né? E aquela coisa da Apple, você pegando e diminuindo a velocidade dos telefones antigos. Isso aí também é outra coisa que é questionável aí, as O justificativas. hardware, né? Mas Que eles não. deixaram o hardware mais lento, não sei o que, não sei o que. A explicação deles foi que aí reduziu o consumo de bateria. Também acho questionável isso aí, mas não quero focar nisso aqui agora, tá? Não tem a ver com segurança exatamente, tem a ver com uma estratégia comercial perversa da Apple. Ainda assim, olha só, tava em vantagens. Nós estamos citando vantagens. Ainda assim, existe uma questão estratégica de fazer um circuito, além de todas essas possibilidades aqui, né? Que ficar menos dependente de questões políticas comerciais. Uma vez que você tem um projeto do próprio circuito integrado, ninguém pode se negar a vender ele para você, já que você mesmo é o dono do projeto dele, né? Isso aqui é um pouco relativo, porque também as foundries, fabricantes de circuitos integrados, podem entrar dentro de sanções comerciais e podem acabar sendo restringindo isso. Então, mesmo essa questão comercial ainda pode estar. Ela entrou tanto em vantagens como desvantagens, porque ela pode ser uma vantagem porque você não vai ficar refém de um fabricante específico em um lugar do mundo, mas você pode ficar refém independente de uma foundry que fabrica os circuitos integrados mesmo. Tanto que ela está aqui em vantagens, como também está em desvantagens. E aqui, em desvantagens por questões políticas comerciais, eu vou abrir esse exemplo, olha só. Recentemente, houve aí um baita de um bafafá, que é a notícia de 4 de dezembro, porque a SMIC, que é uma fabricante chinesa de circuitos integrados, foi barrada pelos Estados Unidos. Quer dizer, não se poderia mais importar para os Estados Unidos componentes
dessa fabricante. Supostamente em função de que essa fabricante apoia aplicações militares do governo chinês e pode estar envolvido com terrorismo e tudo mais aí. Então, por questões políticas, existe um embargo aí. Então, qualquer fabricante nos Estados Unidos que utilizasse circuitos da SMIC, dessa fabricante chinesa, que é a Semiconductors Manufacturing International Corporation, empresa chinesa, vai ficar impedido de montar seus produtos ou vai ter que refazer o design do produto com outros componentes integrados de outros fabricantes. Complicado isso, né? Essa questão política. Mas cortou ali, vai ficar impedido de o quê? De comercializar? De comercializar, exatamente. Eles barram na fronteira e nenhuma empresa atuando nos Estados Unidos vai poder adquirir ou fabricar componentes nessa foundry. Sob risco dela mesma sofrer embargos localmente, né? No país. Então, não é também o protecionismo também contra o produto externo? Não sei quais são os motivos para isso aí. Ali diz por motivos dele tá apoiando questões militares e tudo mais. Mas podem ter outras questões políticas por trás, claro, protecionismo econômico, tudo isso. Mas existem, olha só, todas as foundries têm uma grande preocupação. Para que elas não sejam barradas em outros países, toda vez que elas são contratadas, vão existir termos num contrato em que você tem que dizer explicitamente que aquele circuito integrado que você está fabricando, ela não vai ter como inspecionar isso, ela não conhece a lógica por trás de todos os seus circuitos, né? Que ela está fabricando. Mas ela faz o contratante afirmar que aquilo lá não vai ser usado para aplicações militares, para armas de destruição em massa, para algumas determinadas aplicações que são estratégicas. Que, olha só, de um ponto de vista humano até faz sentido, né? Olha só, eles não querem colaborar, por exemplo, com países que estão desenvolvendo tecnologia atômica aí para armas de destruição em massa. Faz sentido. Mas o que efetivamente elas querem é se proteger para que não sofram sanções de outros países que, por evitar políticas desse tipo, não queiram que elas fabriquem colaborem com esse tipo de iniciativa, né? E aí, professor, tudo bem? Primeiramente, tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasado. Oi, Marcos, tudo certo? Mas é que eu acho que fazer arma, acho que não é tão complicado de fazer uma bomba ou tipo, artefatos que iniciam alguma... Perdão, confundi as pernas. Algum artefato que faça a explosão de algum combustível, alguma coisa, né? A empresa não quer estar participando desse processo, né? Sim, mas o não quer estar participando dela, ela não sabe o que está dentro daquele circuito que está fabricando. Ela não consegue analisar especificamente a funcionalidade, porque tu manda um monte de dados de engenharia, que é um monte de retângulos desenhados lá, né? Que a gente viu nos processos lá. Eles fabricam aquilo e te devolvem, eles nem sabem o que tem ali dentro, o que aquilo ali vai fazer. Mas existem coisas muito estratégicas, tipo essa questão de aeroespacial, tudo que é envolvido com tecnologia de fabricação de armas de destruição em massa, bombas atômicas, tudo isso aí, tem coisas muito específicas que tem que ser fabricadas em circuitos integrados. Você não consegue pegar algo comercial e usar para isso. Coisas tolerantes à radiação, coisas que têm que funcionar em temperaturas extremas, algo assim, relacionado com isso. Entendi. Cara, eu queria imaginar como é que os caras, antes dessa revolução dos componentes, na minimização dos componentes, conseguiram botar o homem na lua, cara. Queria só ver como é que eles fizeram, como é que elas gambiarras dos foguetes e tudo mais. É bem interessante, eu já pesquisei bastante sobre isso aí. A gente pode comentar um dia especificamente isso aí. Não durante exatamente esse ponto da aula, mas a gente pode chegar lá. Okay? Já tinha circuito integrado, professor? Naquela época não tinha, né? Era só... Tinha integração a nível de poucos dispositivos. Não, basicamente tinha transistores e um dos primeiros computadores de porte médio aí construído foi utilizado em algumas missões espaciais, mas ele era integração a nível de portas lógicas. Quer dizer, cada CIzinho pequeno tinha poucas portas lógicas. E diversos, centenas, milhares de CIs eram soldados em placas para formar as lógicas de hardware que eles precisavam para programar o dispositivo. Esse pai, eles tinham umas placas, sei lá, de metro quadrado, assim. O computador principal, eu acredito, da Apollo, ele era um tijolão, assim, de... Eu não sei, não chegava a ter 1 metro de largura, mas era um negócio bem grande, assim, tipo, quase do tamanho de uma prancha de surf. E ele tinha uma capacidade inferior ao microcontrolador de hoje em dia. Então, realmente, eles estavam no início da tecnologia eletrônica, mas já tinham circuitos integrados com integração de poucas portas lógicas juntos. Não tinha integração como a gente vê hoje em dia, que a gente consegue fabricar bilhões, trilhões de portas lógicas no mesmo pedacinho de silício. Então, eu abri aqui um parênteses para falar sobre as questões, né, políticas e comerciais, tanto que eu pulei. Isso aqui está, ao mesmo tempo, em vantagens e desvantagens. As desvantagens, agora, claramente, olha só, de fazer a fabricação de um circuito específico para uma aplicação, partem de um grande investimento inicial. Lá embaixo a gente tem uns gráficos para comparação, né?
Mas ele exige ferramentas específicas para projetos de circuito integrado, pessoal qualificado, o tempo de desenvolvimento, aquelas etapas de verificação lá, para antes de fabricar ele, ver se ele cumpre com tudo que ele deveria fazer. Etapas de prototipação, teste do próprio circuito depois de fabricado. É uma desvantagem, né? É muito mais longo o procedimento de projeto de um circuito integrado próprio do que você ir até uma loja e daqui a 2 dias úteis você receber as amostras de um circuito que já pode ser programado, já pode ser soldado numa placa pronto, né? O ciclo de desenvolvimento mínimo deve rolar em torno de 1 ano aí, desde uma especificação do circuito até você ter ele testado e validado, funcionando. Isso aqui eu falo de um circuito simples, uma lógica simples, eu não falo do microcontrolador, do microprocessador ou algo avançado. Por isso tem desvantagens. Outra coisa... Tem professor falando, tipo, na coisa desses processadores, tipo da AMD, da Intel aí, que eles estão, sei lá, às vezes cada ano eles largam uma versão nova. Às vezes eles estão há, tipo, 2, 3 anos trabalhando em cima até dar a data de lançamento de um componente desse. Sim, o estudo da arquitetura e requisitos é feito com vários anos de antecedência. Já vão se estudando arquiteturas antes de começar a trabalhar na implementação. E eu acredito que só o ciclo de teste deles deve durar quase 1 ano, desde que eles já tenham a primeira versão fabricada até eles tornarem aquilo comercial e largarem na prateleira. Isso é bastante demorado, essa etapa de processo. Nas próximas aulas a gente vai ver especificamente, sabe, essa parte de quais são as etapas de processo. O que influencia em cada uma delas. Existem circuitos aí que são fabricados com alguns níveis de desempenho e aquelas amostras que não atingem o desempenho nominal, elas são simplesmente embaladas e vendidas como outra classe de desempenho. Processadores com maior ou menor clock, muitas vezes são o mesmo projeto, só que depois do teste eles verificaram que não atingem alguns níveis de desempenho adequados lá, que não conseguem operar em alta velocidade. Então, eles acabam sendo rebaixados e vendidos como um produto de uma classe inferior. Que às vezes é mais barato tu só, é uma classe inferior do que tu, não, a gente vai, tipo, vamos ficar modificando até a gente conseguir começa a acabar o dinheiro, né? É claro, às vezes eles mais estão tentando e não viável. conseguem, aí vai assim mesmo. Isso, vai assim mesmo, e comercialmente vale a pena. Isso mesmo. Mas olha só, nós estamos falando em desvantagens, né? Uma das vantagens, eu botei aqui e depois eu acabei riscando ela. Uma desvantagem é o fato de você ter que ter um conhecimento avançado da aplicação e dos requisitos do circuito. Eu botei e risquei ele especificamente porque isso aqui é necessário em qualquer projeto. De conhecer exatamente a aplicação. Mesmo que você pegue um circuito comercial pronto, você também tem que conhecer muito bem a aplicação e os requisitos dela. Antes de começar a fabricar o componente ou antes de comprar o próprio componente pronto. Então, é algo relativo, tá? Não é exatamente uma desvantagem de se fabricar um circuito integrado próprio. Uma desvantagem, sim, é ficar dependente de um fabricante. Como eu acabei de mostrar essa notícia sobre a fabricante SMI que tem sido barrada nos Estados Unidos, né? Aquelas empresas nos Estados Unidos que já tivessem contratos com projetos sendo fabricados pela SMIC devem estar tendo prejuízos enormes. Porque não é fácil fazer a migração de um projeto que foi feito para uma foundry fabricar e você trocar e migrar para outra foundry. Cada uma tem tecnologias específicas, tem aquelas geometrias específicas, tem componentes com desempenho específico diferente. Aquela foundry que eu trouxe vários dados de dispositivos lá, XFAB, ela tem tecnologias bem diferentes, com desempenhos bem diferentes de outras tecnologias similares de outros fabricantes. Então não é fácil migrar entre elas. Por isso você fica preso realmente a um fabricante. E o fabricante não deve dar assim, de mão beijada as técnicas dele, como ele fez o processo, né? Por mais que tu tenha contratado os serviços dele, ele não vai te ensinar como que faz. Não, exatamente. Ele não diz a densidade de componentes que ele usa para fabricar as partes, ele não diz qual é a concentração de ácido que ele usa, o tempo de exposição à ultravioleta, a espessura das camadas que ele faz, tudo isso aí são coisas de segredo industrial. Tanto é que você não consegue visitar uma fábrica de semicondutores e entrar lá dentro da sala de equipamentos deles, porque qualquer um que estiver lá vai poder ter acesso a informações que sejam as configurações da máquina, qual a temperatura que eles botam no forno para fazer uma difusão lá. Nem isso se sabe, porque é muito específico. Seria requisitos de projeto, né, professor? E aí, Bruno, tudo bom? De cada empresa. Tudo bom, professor? Desculpa a hora. Certinho. Olha só, tô falando em requisitos de projeto, né? Eu acho que o Marcos estava se referindo a todos aqueles passos da execução do processo lá de litografia, difusão química, tudo aquilo lá, sabe? Aqueles passos lá são específicos de uma determinada tecnologia que uma foundry tem, licenciada. Essas informações bem concretas de como é que fazer o processo, tu não consegue. Eles não vão revelar para ti. Eles só vão te dar os dados de projeto dizendo, ó, o desempenho do MOSFET desse tamanho é esse.
tu quer usar ele, tu me dá essas geometrias nesses formatos aqui. Eu vou fabricar pra ti, mas eu não vou dizer como eu vou fabricar. Eu só vou dizer que o desempenho vai ser esse. Porque isso aí é uma questão muito estratégica e bastante importante. Porque se outra empresa tiver acesso a todos esses dados aí, de como fazer cada um dos passos da fabricação dele, ela consegue produzir um processo tão ou até melhor que o que eles estão fabricando. Então, um segredo industrial por trás dos processos. Lembram que eu comentei com vocês que tem arquivos aí de projeto, modelos, tudo mais, que eu não poderia nem fornecer para vocês durante a aula? A gente poderia visualizar aqui, mas eu não posso fornecer todos eles, porque todo mundo que tem acesso aos arquivos do projeto, modelos, tudo mais, tem que assinar termos de confidencialidade, porque a partir desses arquivos do projeto, alguns deles você consegue derivar parâmetros de processo, você consegue inferir quanto tempo realmente eles usam para difusão, qual é a máquina que eles usam e coisas assim. Então, tudo isso aí tem um segredo industrial por trás. Olha só, da realização do processo de fabricação, não é exatamente o que eu estou comentando aqui, olha só. Estou comentando aqui são vantagens e desvantagens de você implementar uma solução em circuito integrado, comparando com a possibilidade de você comprar um circuito pronto, né? Mas gostei do comentário aí, Bruno. A gente pode ficar preso a um fabricante só, né? Sim. E existe um pouco fora do assunto, mais na questão das foundry, tem algum tipo de fiscalização, porque como elas são tão secretas, e essas coisas é tudo tão secreto, eles não poderiam, tipo, produzir esses CIs de arma, essas coisas, tem, tipo, uma fiscalização em cima delas? Não existe, assim, eu acho que uma fiscalização governamental. Existe, sim, um risco para as foundries se elas não tentarem inibir esse tipo de coisa, porque se for descoberto que alguma delas está envolvido, ou se chegarem lá a inteligência chegar lá e descobrir que algum país que está realmente produzindo armas de destruição em massa, vamos pegar um exemplo aí bem atual, Coreia do Norte. Se eles botarem as mãos em componentes da Coreia do Norte lá em um míssil deles, seja, acharem os circuitos integrados que eles usam lá dentro do míssil, e conseguirem fazer engenharia reversa, descobrir qual foi a foundry que fabricou aquele chip que tem lá dentro, a foundry vai sofrer consequências bem graves. Não tenho dúvida nenhuma. Assim como se encontrarem lá dentro componentes da Texas Instruments, supondo, eles vão tentar rastrear para descobrir como aqueles componentes chegaram lá. Porque, de alguma forma, eles foram comercializados e chegaram na mão desses caras que não deveriam ter chegado, né? Pra inibir esse tipo de coisa. Mas é meio complicado, não né, fácil, Não, realmente é complicado. Realmente é complicado de rastrear, porque realmente são pedaços de hardware pequenos que podem ser postos do bolso e carregados, né? Que nem o senhor tá falando ali do iPhone ali, que tu não consegue pegar as informações de dentro do CI, que é das senhas, etc. Como que tu vai conseguir fazer a engenharia reversa num CI dentro de uma bomba para saber que foi feito naquela foundry? Existem coisas tipo por exclusão mesmo, olha. Eles podem pegar os tamanhos das geometrias que tem no CI lá, por exemplo, abrir ele, pegar os tamanhos das geometrias lá e tentar inferir quais são os tamanhos de fabricação. Aí eles já conseguem restringir a um grupo aí de talvez 10 fabricantes mundiais que fabricam CIs naquela tecnologia. Aí, através dos tipos de componentes que ele disponibiliza, tipos de capacitores, materiais usados, análise química de algumas camadas, eles conseguem restringir e chegar num fabricante que fabrica aquilo. Mas olha só, tem fiscalização aí, e as foundries, por estarem localizadas geograficamente em alguns lugares, têm que seguir regras locais. E tem que inibir esse tipo de coisa. Mas não existe assim uma forma de elas realmente fiscalizarem e olharem para o teu projeto e dizerem, não, realmente isso aqui não vai ser usado em um míssil nuclear. Não tem como elas realmente controlarem isso. Por isso que elas têm tantas políticas por trás. Isso eu acho que é meio papel das forças de segurança, da inteligência A própria Texas, professor, quando a gente comprou os Tiva, tem que assinar lá a confirmação que tu não vai usar para fins militares e tal. Exatamente. É essa questão aqui que eu comentei, ó. As foundries incluem também, os fabricantes de circuitos também incluem essa questão de que tu não pode usar para esse tipo de aplicação, tudo mais, bélicas e tudo, porque eles não querem se envolver com isso. É simplesmente tu marcar um checkbox ali num formulário. Mas eles tentam inibir, né? Legalmente, tu já pode ser acionado se eles descobrirem quando aqueles componentes que eles te venderam chegou na mão de alguém e foi utilizado para isso. Mas legal, que bom que você já reparou nisso aí. Quando tu compra um componente, tu também tem que concordar com esse tipo de termo aí. Sim, professor, só um comentário, eu tava lendo do chip lá, meio atrasado, do 1.2 trilhão de transistor, né? E aí eu vi que eles já lançaram com 2.6 trilhões agora, com a tecnologia de 7 nano. Meu Deus Conseguiram fazer do mesmo tamanho com mais que o dobro de chip de transistor.
É possível, eu acredito que sim, é possível. E deve ter um desempenho também muito alto. Olha só que bom que tu tava lendo isso aí, porque exatamente eu retomo isso aqui embaixo, ó, essa notícia. Então já tá desatualizada. E de poucas semanas aí já ficou desatualizada, mas eu vou retomar isso aqui na aula de hoje, é importante. Mandei pros guri ali pra eles verem, né, no grupo nosso ali, que já estão no 2,6 trilhões. E alguém ainda diz que a lei de Moore lá não se aplica mais, de que vai dobrando a capacidade de integração com o tempo aí. Sim, Literalmente vai dobrando, né? Que loucura. É, mais que o dobro, né? E só mexeram na geometria, né? Só conseguiram produzir com a geometria metade, menor que metade do tamanho e dobraram a quantidade, né? Sim. O disco de silício em si é o mesmo ainda, né? Mas o disco eu também vi que eles fazem umas conexões com uma malha específica lá, porque não cabe num disco só, no wafer só. Eles têm que conectar um wafer no outro, vários pedaços de wafer. Aí eles têm uma conexão específica lá com material que não perde velocidade de tráfego de dados. Interessante. Tipo de condução. Que não cria aquelas resistências parasitas daí no caso. Não é considerado outro pedaço, ele fica como se fosse o mesmo. Que legal, não, interessante saber disso aí. Já ficou desatualizada aquela notícia, então já tem um mais novo. Legal, gostei de ouvir isso. Aqui essa empresa que faz esse CI aí, ela parece empresa de filme, né? Aquele tipo essas Starlink, essas coisas que são os caras, tipo, podre de rico que se reúnem e começam a fazer umas coisas mirabolantes, né? Um Tony Stark dos semicondutores, assim. Tipo uns Tony Stark da vida, assim, que começa a fazer, tipo, inteligência artificial e os caras começam a fazer uns 6 jamais vistos inédito. Que é uma startup, né, a empresa. Sim, mas olha só, eles estão avançando realmente, cruzando um limite aí que as outros fabricantes comerciais aí não tinham tentado ainda. Mas umas aplicações bem específicas, né? É interessante, eu fico curioso com isso aí também, porque nos estimula, assim, né? Chama muita atenção. Sim, daí eu já fui dar uma lida, tem os Apple agora também lançando uns Bionic, acho que uns chip mais para aprendizagem de inteligência artificial. Tudo tá se voltando para aprendizagem, né? E esse chip de 2 trilhões aí, o de 1.2, também, né? Ele é voltado para aprendizagem artificial, né? Aprendizado aumenta muito a velocidade do aprendizado da inteligência artificial. Sim, porque os outros sistemas eram muito lentos para aprendizagem. Sim, uma inteligência artificial implementada em software, ela é muito pesada computacionalmente, é verdade, e requer esse absurdo de interconexão e troca de dados entre os núcleos, né? Sim, interessante. Professor, assim, ó, uma dúvida assim que me gerou, essa inteligência artificial que ela vai aprendendo e aí ela vai tomando novas decisões, tipo decisões novas que tu não foi programada, né? E aí ele faz tipo, ela revisa tipo tudo que ela sabe para depois tomar uma decisão. Na verdade, é uma coisa interessante. Vocês já viram como funcionam os fundamentos de redes neurais artificiais? A gente pode até comentar no final da aula em detalhes. Fechando, essa parte de o que justificaria a produção de algo em circuito integrado, fora todas essas métricas de desempenho aí, que são vantagens que a gente acabou de comentar, né? Eu peço que vocês sempre façam essa pergunta aqui. Até mesmo para qualquer outro produto, de eletrônica ou não de eletrônica, uma questão de empreendedorismo mesmo você tem que se responder antes de justificar isso, por que outra fabricante ou outro concorrente não oferece isso no mercado já? Algo que faça isso que eu estou procurando, isso que eu estou pretendendo fabricar. É uma questão mais geral e mais ampla. Olha, por que o outro não faz? Pode ser inclusive porque é uma tecnologia nova. Porque atualmente ninguém implementou ainda e aí faz sentido eu querer implementar isso. Pode ser. Pode ser que isso aqui já tenha sido testado comercialmente e foi uma falha e ninguém vai adotar isso. Pode. É real. Pode ser que tem outros circuitos comerciais que já façam essa função, mesmo que eles não são dedicados para isso. Eu posso encontrar isso. Então, responder essa pergunta de por que outros fabricantes não fazem e diferenciar a tua proposta é uma questão de empreendedorismo, mas também é uma questão técnica. Você pode, durante essa pesquisa, tentando responder isso, chegar na conclusão de por que outros não fizeram e pode achar um problema de viabilidade técnica do teu projeto, da tua proposta. Você pode descobrir que isso pode ser muito caro e ninguém vai querer pagar por isso. Tem uma série de questões aí. Até agora nós falamos só sobre quais seriam vantagens e desvantagens de fabricar um circuito específico para isso. Mas a gente tem que olhar o outro lado, que é pegar algo na prateleira, que são componentes geralmente descritos como componentes de prateleira ou off-the-shelf. Vocês vão achar bastante essa expressão aqui. Pegar algo que já está pronto em prateleira lá. Eu botei uma ilustração aqui de um circuitinho
propaganda em chinês aqui, ó, que você encontra circuitos para basicamente tudo, as vantagens deles. Realmente o custo inicial de fabricação é muito baixo, porque praticamente você vai simplesmente comprar os componentes e o custo de desenvolvimento é mais baixo, né? Para o desenvolvimento do produto, é muito mais simples do que desenvolver o componente integrado e fabricar o componente integrado. Pensando no foco do produto final, né? Em geral, você também tem, olha só, isso é uma coisa muito importante, o suporte do fabricante para a aplicação dos produtos deles. Vocês já olharam quantos manuais e tutoriais a Texas Instruments tem mostrando como fabricar, como fazer circuitos, fazer amplificador, fazer circuito para tudo que é tipo de aplicação, usando os CIs deles. É bem interessante isso aqui. Tem fabricantes, inclusive tem saques, sistema de atendimento ao cliente, né? Que você pode mandar os seus problemas para eles, eles vão descrever e vão dar sugestões, às vezes exemplos de projetos prontos para aquela sua aplicação. Quer dizer, olha como facilita o desenvolvimento. Os fabricantes de circuitos comerciais prontos, eles incentivam a usar os circuitos deles. Eles dão, inclusive, suporte e, às vezes, dão até exemplos de projeto. Pronto já, para aquela sua aplicação. Datasheet, né, professor? Já vem datasheet, às vezes as applications, né? Application Notes, isso aí. Os datasheets, alguns já tem o circuito ali, como você implementar. Mas tem Application Notes que são bem específicos e ajudam, inclusive, a selecionar quais componentes, obviamente, daquele fabricante, você vai usar para solucionar o seu problema lá. Prontinho. Então, isso aqui é uma baita vantagem, né? Outra coisa, quando você usa os componentes lá embaixo que vai ver programáveis ou configuráveis, tem fabricantes que têm produtos, tipo software design, software de suporte, coisa assim, pronto para facilitar a utilização dos CIs deles. E entre você escolher um fabricante que fornece o software lá de design, de projeto para configurar o dispositivo dele, ou você escolher outro fabricante que você vai ter que programar em assembly o microcontrolador dele, porque ele não fornece o software, o compilador, o que seja. Você vai sempre ir pelo que fornece o estrutura de suporte, né? Imagina você programar um Arduino, um Tiva, que seja, sem ter o compilador próprio dele, que você tem que ficar buscando as instruções em assembly lá, em vez de implementar tudo em C. Então, é uma parte importante também, que os fabricantes te dão suporte. Mas nós barramos aqui em desvantagens também. Uma das principais é essa limitação em coisas que não são previstas pelos fabricantes originais. Uma coisa que eu já fui barrado em alguma coisa aqui. Fui usar para acionar um conversor, um buck. Fui usar um microcontrolador que eu tinha lá no projeto já para acionar um buck. E a resolução do PWM era muito baixa. Então eu não conseguia controlar ele de forma efetiva, era ruim. Porque tinha poucos bits o PWM. É uma limitação. O fabricante podia ter botado um bloco PWM melhor. Mas naquele caso eu não conseguia mais, né? O custo para se usar um circuito comercial pronto lá, em grande volume de produção, ele acaba sendo mais alto. E também a gente cai no mesmo golpe lá de questões políticas comerciais, podem impactar a compra. Imagina uma empresa americana que desenvolve algo e usa aquele ESP8266, aquele microcontrolador, vocês já viram, né? Que é fabricação chinesa lá. Aqui eu tenho uma foto dele aqui embaixo, inclusive, esse aqui, ó. Um exemplo da outra parte aqui. O ESP8266, que é um microcontroladorzinho e uma memória lá que vem no módulozinho que tem suporte a Wi-Fi. Uma empresa americana que usa esse módulo aqui no seu produto está fadada a ter problemas, porque existe claramente um conflito aí político envolvendo os países e cedo ou tarde pode acontecer de novo de sofrerem sanções e eles não poderem comprar esses CIs, né? Então eles ficam presos ao projeto deles ter utilizado um circuito comercial e podem cair numa sanção política ou comercial também, em qualquer momento, né? E pensa, você desenvolveu o projeto inteiro e aí você não pode mais comprar os CIs para fabricar outro projeto. Porque eles vêm de um lugar que não pode mais comercializar. Isso é uma questão bem complicada que você deve se avaliar realmente. Outra desvantagem é novas tecnologias podem não ter atraído investimento ainda. Tecnologias bem recentes aí, bem novas. As versões mais novas do Wi-Fi, aquela tecnologia lá, Li-Fi, que é comunicação utilizando sinais de luz. Não tem fabricantes que ainda já façam CIs comerciais para essa aplicação. Então acaba que você não consegue encontrar um circuito comercial que já venha pronto, um protocolo implementado pronto para botar nessa aplicação. Você tem que desenvolver no próprio microcontrolador ou criar num outro dispositivo configurável lá, programável, aqueles protocolos que você vai usar. Mas olha só, pense naquela pergunta lá de cima. Se eles não fizeram ainda, existe viabilidade comercial e eles simplesmente não se interessaram, aí você tem uma baita oportunidade para você mesmo fazer o seu CI. Já que é viável, é interessante,
você acha que vale a pena o investimento, você pode estar na frente e você se tornar depois o fabricante primeiro a pôr isso no mercado e inibir outros a quererem fabricar isso. Então, o final de um, que é uma desvantagem de um, pode se conectar com o outro. O fato de não existir algo comercial disponível pode ser uma vantagem. Ok? O passo intermediário entre esses dois aqui é, em vez de usar uma solução completamente pronta, é usar uma solução configurável, que é o que o Bernardo está me dizendo ali. Ele pegou várias coisas, juntou e botou um microcontrolador lá no meio que é capaz de fazer as funções que tu quer. Aí tu não precisa, pro teu dispositivo de controle remoto lá, comprar um CI específico para controle remoto, comprar um CI específico para controle dos PWMs lá, porque ele tem um dispositivo que é configurável que faz as funções todas junto, via software do programa e cria a tua lógica dentro dele. O custo por componente será maior. Obviamente, o custo de um microcontrolador é mais alto do que um controlador PWM comum. Mas ele é muito mais flexível. Tu consegue, inclusive, alterar durante o projeto, criar funcionalidades novas que ele não teria. E, possivelmente, faça uma correção de bugs depois de lançado o produto. Isso aqui é muito comum hoje em dia. Sistemas que têm software embarcado te darem uma flexibilidade de atualizar o firmware depois dele pronto. Modems, roteadores domésticos, aí todos têm. Câmera de segurança, que tem conexão com a rede, também tem essa opção. Diversos dispositivos aí, principalmente digitais, eles têm a opção de atualização de firmware. Isso só é possível, obviamente, se lá dentro dele ele estiver rodando o software e ele for reconfigurável, né? Durante a aplicação. Você não vai atingir desempenhos tão extremos ou tão altos como se você tivesse um CI dedicado. Lá no início da aula eu comentei e abri esse exemplo aqui, que é de um modem utilizado para redes LTE, que são redes de telefonia 5G, produzido pela Qualcomm, que é uma das grandes fabricantes, e que ela tem uma grande vantagem do consumo super baixo de energia. Se você implementar as mesmas funcionalidades de modem, e ele embarca tudo isso aqui, chipset de controle, parte de RF, vários padrões de comunicação. Se você implementar isso aqui num microcontrolador programável, mesmo que você tenha externamente a parte de radiofrequência, você não vai atingir níveis de desempenho, principalmente relacionados com consumo de energia, tão baixos como essa solução integrada, que já integra o modem LTE lá, com a parte de um processador que pode ser programado, com memória, tudo dentro do mesmo solução, tudo que é necessário, e conectividade aqui. Então você não vai conseguir desenvolver com um microcontrolador, gerenciar tudo isso com menos energia do que eles conseguem numa aplicação dedicada. Tá uma desvantagem dos componentes configuráveis, né? E aqui embaixo a gente tem um resumo dessas primeiras 3 classes que a gente comentou até agora. Vocês já viram um gráfico parecido com esse aqui, que mostra qual o volume de itens fabricados, unidades fabricadas, vai crescendo. Eu nem botei uma escala aqui, porque isso aqui depende muito de uma aplicação para outra. E qual o custo total envolvido na fabricação dessas unidades. Olha só. Se eu pegar um componente de prateleira para minha aplicação, supomos lá o Bernardo pegou um daqueles encoder e decoder lá para fazer o transmissor RF dele, que já vem pronto. De um lado você bota um CI do encoder, liga num modulador de radiofrequência, do outro lado você bota um decoder e já está pronto o link, bem baratinho. O custo de desenvolvimento, o custo inicial aqui é bem baixo, porque ele fez uma placa, soldou ali, conectou e está funcionando, porque os componentes de prateleira que ele comprou já eram completamente compatíveis, já tinham desenvolvido os protocolos e codificação e decodificação de dados. O custo inicial é baixo, mas à medida que aumenta o volume de itens fabricados, aumenta mais ou menos proporcionalmente. Porque o custo desse componente de prateleira acaba sendo... tem que recompensar o fabricante dele, né? Do outro lado, o outro extremo é... Se ele fosse fabricar o próprio circuito integrado para fazer essa função, inicialmente ele teria um custo bem mais alto, porque ele teria que projetar o circuito inteiro, teria que testar, teria que prototipar ele, claro, testar. Tem todo um custo envolvido. Mas, por unidade de fabricação que ele for fabricar, o custo seria menor. Então, à medida que aumenta o volume de itens fabricados para cá, em algum momento aqui, o custo total vai ser mais baixo do que se ele tivesse comprado componentes de prateleira soltos. Porque, afinal, o custo de fabricação de cada CI dele pode ser menor do que o custo que o fabricante daqueles componentes de prateleira vende. Então, um alto volume de unidades fabricadas, isso aqui já é viável. E aqui em cima, sobre essa curva, a gente tem uma coisa intermediária, que começa aqui com custo de desenvolvimento intermediário, que são esses componentes programáveis.
o porquê é intermediário? Porque ele não tem a função previamente implementada como já estava aqui nesse de baixo. Então o desenvolvimento é um pouquinho mais custoso. Mas uma vez que foi programado, vai crescendo o custo dele quanto mais unidades tem, porque afinal tem o custo desse componente programável que tu está comprando. E ele cresce mais do que o custo do dispositivo de prateleira pronto que só faz uma função. Mas então em nenhum caso aqui, o custo mais baixo, para nenhum volume de itens, o custo mais baixo é utilizando um dispositivo programável. Se eu tivesse um componente dedicado, no início aqui, o custo é mais baixo. Até aqui, mais ou menos. Aqui um dispositivo dedicado é mais barato. Depois aqui, um circuito completamente fabricado para ti é mais barato. Em nenhum momento o componente programável é vantajoso, então... Aí entram coisas que não estão relacionadas aqui, não só a custo, mas aquela questão de ligada à funcionalidade. De que esses aqui você vai poder reprogramar, esse aqui você vai poder ter várias variantes do seu produto, trocando só o software, sem necessidade de comprar realmente ou refazer o design do todo o hardware. Então tem outras vantagens que não estão aqui, mas o custo inicial do componente programável é mais caro e o custo por unidade é mais caro também, então ele cresce com uma inclinação um pouquinho maior do que se você comprasse componentes de prateleiras específicos para uma aplicação. Isso aqui resume aquelas 3 aspectos lá em cima, né? Fora esses 3 aspectos que eu comentei, então tem esse questionamento de um componente ou fazer implementação com múltiplos componentes. Vocês já começaram a comentar isso aqui que eu achei legal, né? Vocês comentaram essa notícia aqui sobre o CI lá com 1 trilhão de transistores. Eu também já trouxe o exemplo desse modem da Qualcomm aí. E também eu tenho o terceiro exemplo, que é a atividade relacionada que eu deixei em relação a essa aula, que é o que é um SoC, um System on a Chip, que é um sistema que embarca um monte de funcionalidades dentro dele mesmo. Não tem só o processador, mas tem vários dispositivos de entrada e saída, já tem memória, um monte de coisas dentro dele. Eu sugeri como leitura esse artigo aqui da Wikipedia em inglês, porque eu li a versão dele em português e é muito ruim. Tem um monte de informação capenga, ele não é a tradução exatamente da de inglês, então eu achei ruim a versão da Wikipedia de System on a Chip em português. Então, sugiro não ler ele e sugeri lá como atividade complementar ler esse aqui. Basicamente eu vou implementar tudo num componente só, ou vou buscar algo que tenha tudo implementado num componente só, ou eu vou fazer uma PCB com vários componentes diferentes. Qual é a vantagem e qual a desvantagem dessas duas abordagens? Vocês conseguem me responder agora com o que vocês já sabem isso aí? O que me impele, me sugere que eu implemente tudo num componente só, que é um SoC, um sistema on chip, algo que integra tudo dentro de um circuito só, e por que outros motivos eu implementaria usando vários dispositivos diferentes? Essa mesma funcionalidade. Eu peço isso aqui pra vocês também nessa tarefa relacionada, ok? Junto com isso aqui. E respondo essas 2 perguntas. Mas, que eu posso já comentar, a gente já viu em outros pontos da disciplina. Implementando tudo no mesmo circuito, as interconexões e tudo mais, que é a vantagem clara que a gente viu nessa notícia lá do chip de 1 trilhão de transistores, é que as interconexões ficam menores, o tamanho do sistema todo diminui. Pelas interconexões serem menores também, o consumo de energia tende a diminuir. Pode ser economicamente viável pelo simples fato de você não ter que fazer uma PCB e pagar por diversos encapsulamentos de diversos dispositivos diferentes. Pode se tornar mais barato também. Mas também tem desvantagens de ter vários componentes, múltiplos componentes. Ou, digo, desvantagens de ter tudo integrado no mesmo. Como? Professor, para ser viável esse treco de fazer o CI próprio, não tem que fazer vários em grandes quantidades? Esse é um ponto, de por que fazer o próprio, né? Eu não comento aqui assim, no ponto de vista de fabricação. Eu agora, a partir daqui, que nós entramos em componentes, múltiplos componentes, a gente vai pensar sobre a aplicação só. Aqui em cima era discutindo a possibilidade de você fabricar um próprio dispositivo, né? Aqui, a partir daqui, a gente pensa assim do ponto de vista da aplicação só. Eu tenho a opção de comprar um SoC, que é um sistema, uma solução que tem tudo integrado no mesmo chip, ou tenho a possibilidade de fazer uma PCB com vários componentes, né? Por que eu escolho um ou outro? Por que eu escolho um SoC, um dispositivo que tem tudo integrado num só, ou por que eu poderia escolher montar na placa esses vários dispositivos comprados de fabricantes independentes?
Eu acho que depende muito da aplicação, professor. Tipo, se há uma experiência, um projeto, um desenvolvimento, faz tudo com um componentezinho solto para ir testando, comparando resultados, coisas. Há um momento que tu viu que deu certo, ou se é uma aplicação específica para aquele componente que tem tudo que tu precisa, tu pega o componente pronto. Só O complementando o que tu tá ok. falando, talvez, assim, ó, uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Tu tem mais tempo disponível, tu vai fazer um projeto mais bem pensado. Mas se tu tem uma certa urgência de fazer o projeto, tu faz com os outros componentezinhos. Mas olha só, tu montar uma PCB e botar esses componentes lá de fora é muito mais custoso em questão de ter que elaborar o próprio hardware e tem que soldar e testar cada um deles separadamente do que você comprar uma plaquinha pronta que já tenha tudo isso integrado. Ou comprar um chip grande que já tem tudo isso dentro. Você não precisa ter um conversor AD de fora, porque já tem um conversor AD. Ele já tem regulador de tensão para ele lá dentro. Ele já tem uma memória flash para gravar o programa dele. Ele já tem processador. Ele já tem memória RAM, tudo dele. Você não precisa fazer uma PCB para isso. Sim, mas daqui a pouco tu não quer usar metade do que tem disponível e vai ser desperdício tu ter aquilo ali no mesmo dispositivo. Ah, pode ser. Talvez ele seja mais caro do que você comprar só o que você precisaria. Só o processador e só um conversor AD, né? Pode ser que ele seja mais caro. Faz sentido? Sim, é uma desvantagem. Outra desvantagem que eu posso citar aqui, que não tem esses exemplos aqui, mas é quanto mais coisas você agregar no mesmo chip, maior a potência dissipada, né? Daqui a pouco você pensa se você vai integrar um MOSFET de potência junto com um microcontrolador. Existem soluções que têm um MOSFET de potência junto com o microcontrolador, mas vai ser para níveis de potência baixo, porque chega no momento que tem tanta coisa integrada numa área tão pequena que se torna difícil dissipar a potência dele. Como é o próprio problema lá, né, que os caras citam na notícia do chip que tem o tamanho de um wafer lá, que eles têm um baita problema em dissipar a energia que ele gera, né, o calor que ele gera. É um problemão. Quanto mais Uns 15 kW, acho que era, né? Era 12, 15 kW. É alguma coisa de assim, potência. é algo bastante grande aí. Mas então, uma vez que quanto mais coisas você integra num chip muito pequeno, começa a ter esse problema de dissipar grande quantidade de energia. É uma desvantagem. O próprio regulador linear, né, professor? Também é um componente que aquece bastante placa. Até no Arduino é bem comum de aquecer ele e dar problema. Ah, pode também, claro. Se você integrar circuitos analógicos e lineares, vai aquecer muito mais. Faz sentido também. Importante. Outra coisa, olha só, vocês lembram que existem tecnologias que são muito otimizadas para circuitos digitais, né? Tipo essas aí, 7 nano, 15 nano, quanto menor o tamanho, mais otimizada ela é para circuito digital. Mas também existem aquelas tecnologias mais maduras lá que são muito mais baratas e que tem componentes específicos para trabalhar com alta tensão, 100, 200, 300 volts, que tem dispositivos mais robustos, tipo capacitores mais robustos, são otimizadas para circuitos analógicos, né? Então pensa você tem que implementar todas essas funcionalidades, desde dispositivos analógicos, dispositivos digitais e memória, dispositivos analógicos, células de entrada e saída, tudo mais que quiser, num mesmo tipo de tecnologia. Você vai ter que fazer um processador numa tecnologia que não é tão boa, que é um tamanho de nó lá grande, não é tão boa. Porque você precisa que ele também tenha componentes analógicos na mesma tecnologia, bons. Ou então você vai tentar implementar componentes analógicos numa tecnologia que é otimizada para circuitos digitais. Então você vai ter componentes com desempenho muito ruim, na parte do ponto de vista analógico. Também é um motivo para te não querer comprar algo integrado tudo junto, porque se você pegar uma mesmo silício que tem implementado com funções analógicas e digitais, a tendência é as analógicas não vão ser tão boas do que se você tivesse comprado, ou vão ter limitações, que se você tivesse comprado um circuito dedicado só para a parte analógica, pode ser melhor. E também os circuitos digitais tendem a não atingir desempenhos comparáveis com aqueles circuitos dedicados só para aplicações digitais. Então tem esses dois lados, né? Ainda assim, eu não quero ir contra. Eu estou concordando que realmente os SoCs que são disponíveis comercialmente têm desempenhos muito bons aí. Comparáveis com você comprar as partes separadas e montar elas, realmente, eles são bons. E aqui eu tenho uma série de exemplos para comentar isso aí com vocês, olha só. O ESP8266 aqui, ele não é especificamente um SoC, porque esse aqui é o módulo que se costuma comprar. Já vem com antena, já vem com chip de memória e já vem com o processador dele mesmo, que é o ESP8266, o chip em si. Que é esse aqui o silício dele, uma foto do silício. E aqui, curiosamente, tem um canto dele uma foto que tem um código diferente. Mas é o ESP8266, o chip vendido. Tem isso aqui no cantinho dele, ó. ESP8089. Não sei por que aí. Mas no silício dele tem curiosamente um código aqui.
gravado diferente. Mas esses aqui são um chip que tem toda a integração, que tem a parte de RF, tem a parte digital, vocês já viram em outra aula lá, isso aqui. E que a integração a nível de silício inclui só a parte analógica e digital aqui e não inclui a memória, por isso a memória é fixada na placa externamente. Mas ele é um tipo de SOC, porque ele implementa um monte de coisas aqui dentro. Ele tem controladores de entradas e saídas bem específicos também, bastante coisa. E a plaquinha que a gente compra geralmente já vem até com a memória, então ele já vem pronto para você alimentar ele e programar. Outro exemplo bem legal do SOC são os SOCs baseados em processadores ARM. Em geral não se compra um processador ARM, que é aqueles Cortex A, Cortex A7, A6 e tudo mais, não se compra o processador, mas a ARM licencia para que outros fabricantes agreguem os processadores deles nos chips deles. Então, um fabricante que vai vender um processador baseado em ARM, ele não necessariamente fez o processador, ele licenciou o processador, botou dentro de um chip e criou os blocos analógicos, criou memórias, tudo mais externamente e fez um produto grande que tem funcionalidade, que não é só o processador. Então ele faz o próprio SOC e tem grandes vantagens, como por exemplo o consumo de energia muito baixa e alta flexibilidade aí, porque tem blocos específicos para várias funções. Então isso é outro exemplo de SOC, os que são baseados em arquitetura ARM. A arquitetura ARM se desenvolveu muito baseada em baixo consumo de energia. Um exemplo de um SOC aqui da Intel, tal de Intel Atom. SOC seria a integração de vários dispositivos? Isso. O conceito de SOC? Tá. Basicamente ele tem um processador e muitas coisas mais integradas. Tá, obrigado. Desculpa atrapalhar, professor. Não, é bom que tu perguntou. Eu falei em System on a Chip e eu não disse explicitamente que eles são. Eu estou mostrando vários exemplos, né? Esse aqui, ó, da série Intel Atom, da Intel, são dispositivos já fabricados para terem baixíssimo consumo de energia. Olha só, as classes de menor desempenho chegam a 650 mW só, bem pouco. Até 20 watts, que para um processador é bastante pouco. Só que tem que pensar que ele tem vários núcleos aqui dentro e tem desempenho aí compatível com processadores para computadores desktop mesmo. Tem computadores baseados em Intel Atom, com altíssima autonomia de bateria, por exemplo. Qual a vantagem desse aqui, por exemplo, é que ele já vem com processador, memória, placa gráfica e vários dispositivos de entrada e saída, todos dedicados lá dentro. E aqui eu tenho um exemplo bem objetivo, inclusive o que tu comentou ali, de uma série TIVA, né, da Texas Instruments. O que essa série TIVA tem dentro? Além do processador ARM, um desempenho bastante bom aí, ó, 120 MHz de clock, um monte da parte digital dele é super avançada. Ele tem memória, até mesmo memória flash embarcada, quer dizer, não precisa ter uma memória de programa externa. Memória PROM, que pode ser programada, pode ser escrita durante a execução da aplicação. Quer dizer, você faz um software que consegue gravar informações durante a execução e a próxima vez que você reiniciar ele já tem as informações dele próprio, salvas ali. Ele tem periféricos tipo controladores de PWM bem avançados, controladores de encoders aí, entrada e saída para encoders. Periféricos, tudo que é tipo de comunicação que você imaginar. UART, I2C, CAN, um Mac inteiro para suportar a Ethernet. Embarcado no próprio microcontrolador. Um controlador completo para USB. Você consegue fazer um dispositivo com controle USB sem precisar praticamente nada externamente. Talvez algum outro componente magnético só externamente, você já tem pronto a sua aplicação com USB. Já tem o gerador de clock próprio dele. Talvez vai precisar só de um cristal externo. Tem um controlador para LCD embarcado nele. Tem timers ou PWMs para essas aplicações todas que a gente vê de eletrônica de potência aí. Tem dispositivos de entrada e saída analógicos, olha só. Conversores AD. Regulador de tensão embarcado. Comparadores analógicos configuráveis. Tudo via software, quer dizer, você compra um CI e já tem tudo isso aqui dentro. Tem o processador e tem um monte de periférico de entrada e saída que você não vai precisar botar externamente nele. Então, pensando em fazer uma placa e botar esse monte de coisa externamente aqui, seria muito mais caro do que você comprar um CI só. Uma aplicação que tem a internet, você tem praticamente uma placa de rede embarcada nele aqui. Ele já fornece exemplos de aplicações prontas que você só grava e ele já tem a interface Ethernet funcionando lá. Ele basicamente precisa só de poucos componentes magnéticos externos e um conector. Ele já é conectável à rede. Então, pense num sistema que não é só o processador. Ele já tem tudo aqui dentro. Você consegue via software reprogramar isso aqui e ter literalmente um canhão aqui para sua aplicação ter todo esse tipo de interface aqui feita. Vocês conseguiram entender o que é essa ideia de SOC? System on a Chip? Sim. Então, ele agrega muito mais coisas, né? Ele não agrega só
O processador, como a gente pensar um processador para computador, um i5, um i7. Ele é basicamente um processador com interfaces com memória aí. Ele não tem tudo isso aqui dentro que a gente for imaginar. Ele já é, bem dizer, um computador inteiro, digamos. É um sistema completo. Um sistema completo. Tanto é que vocês já viram essas placas da BeagleBone, né? Que são usadas como processadores. Você bota um lado aqui no HDMI, tem um micro HDMI ali, um monitor, bota no USB um mouse e um teclado e usa ele como processador. Realmente, esse Citara, esse processador que tem dentro da BeagleBone aqui, da Texas Instruments também, ele tem 2 núcleos rodando a 1.5 GHz e 2 núcleos auxiliares rodando a 700 MHz. Quer dizer, você consegue programar os núcleos principais e botar, por exemplo, um sistema operacional a rodar, e você consegue criar os próprios dispositivos externos. Por exemplo, nesses núcleos auxiliares você pode programar um dispositivo para fazer um MAC Ethernet dentro dele, porque ele tem um desempenho super alto, ele roda em tempo real o software dele. Tem um software para os núcleos dedicados e outro software para o principal. Além de também ter vários blocos, eu não citei aqui todos eles explicitamente, mas ele também tem vários blocos desse tipo aqui, externamente. Controladores de barramentos digitais aí, de alguns padrões. Ele tem também PWM, timers externos também. Tem tudo isso embarcado também. Eu só citei aqui, como tu mesmo disse. Esse aqui, o BeagleBone, pode ser utilizado como um computador independente. Ele tem inclusive GPU dentro dele próprio, então tem inclusive aceleração de hardware dentro dele. Tem distribuições de Linux que você grava e já vem prontas para serem gravadas num processadorzinho desses, que é só esse chipzinho aqui, ó. O resto, externamente, basicamente são um pouco de memória RAM. Um chip de memória RAM para ter mais de 500 megabytes de memória RAM. E, se eu não me engano, um deles aqui é um controlador de energia para regular tensões para os diversos periféricos também dentro dele. Então, realmente, esses chips têm basicamente um processador um computador inteiro dentro deles. Como é esse exemplo aqui desse processador da Texas Instruments, que é esse Citara MS5728. Tudo isso aqui eu fiz como uma introdução para vocês questionarem isso aí. Vale a pena realmente fazer um projeto de um chip, ou vale a pena eu procurar esses componentes que tem vários componentes integrados já? Um circuito integrado que tem vários componentes, como esses sockets enormes aí, com múltiplas funções. Abram a mente para vocês e vão atrás antes de começar um projeto, para ver se vale a pena realmente integrar tudo isso em placa, em dispositivos discretos, ou vale a pena adquirir um componente desses aí. Vou deixar aqui o restante do conteúdo que estava previsto para a aula de hoje, que fala sobre escolha de tipo de tecnologia e formas diferentes de integração, níveis de integração. Eu vou abordar isso na próxima aula, junto com os próximos assuntos que são estratégias de projeto diferentes para circuitos integrados.